Boa noite, amada igreja. Boa noite, Assembleia de Deus do Timbó. Graça e paz da parte do Senhor Jesus, amém? Prazer muito grande estar aqui. Confesso que nem terminou o congresso, já estou com saudade já. Já estou com saudade. Eu fui tão bem recebido aqui, mas tão bem tratado, Pastor Gerson, a sua esposa, Marquinhos, esposa, que é algo realmente que vai ser levado no nosso coração, vai ser guardado no coração com muito carinho, com muito amor. Foram dias realmente onde a gente pôde se sentir amado, fazendo parte dessa família aqui durante alguns dias. Confesso que se morasse em Maracanaú e estivesse indeciso em qual igreja congregar, eu estaria aqui com o pastor Gerson aqui, sem sombra de dúvida. Vocês são pastoreados por um pastor que realmente tem um coração de Jesus, um coração amoroso, um coração. Louvado seja a vida de vocês por terem o pastor que vocês têm. Amados, eu gostaria de falar sobre, pedi minha esposa aqui, sobre 3 títulos. O pastor falou que tem muito material ali fora. Confesso que eu só gostaria de levar daqui uma saudade muito grande no coração de vocês. Não gostaria de levar material de volta para o Rio, não. Só assim, uma saudade, um carinho muito grande no coração, eu gostaria de levar para o Rio. Mas os materiais eu não faço questão de levar, não. Eu gostaria de falar de 2 títulos, em especial de 2 títulos, porque esses 2 títulos aqui, olha, o orçamento doméstico e a prosperidade, e casamento, uma viagem realizada a 2. Gente, olha, para casal, eu acho que é material assim muito interessante. Isso aqui foi fruto de um congresso na Catedral das Assembleias de Deus, em São Luís, no Maranhão. Fizemos ali um congresso no final do ano com 600 casais. Estava ali num lindo templo, muito grande, 600 casais participando de um congresso de 4 dias. E em 2 desses dias foram gravadas essas 2 mensagens. Uma palavra tremenda. Esse orçamento doméstico e prosperidade ajuda muito aos casais a se relacionarem melhor com o dinheiro. Eu falo muito aqui sobre uma verdade que não é real para muita gente, de que dinheiro é um bem da família. Você pode repetir comigo? Dinheiro é um bem da família. Não importa quem ganhou, quem trabalhou para ganhar. Uma vez que ele tem entrado na tua casa, ele passa a ser um bem da família, a ser desfrutado por todos os membros da família. A gente fala muito, mas muito aqui sobre verdades que são tremendas. Eu vejo algumas famílias onde marido tem o seu dinheiro e esposa tem o seu dinheiro. Marido tem as suas contas e esposa tem as suas contas. Marido tem as suas dívidas e esposa tem as suas dívidas. A casa está dividida. Deus diz que a casa dividida não subsistirá. Eu já vi marido dizer que vai pedir dinheiro emprestado à esposa. E eu já vi esposa dizer que não empresta mais para o marido, porque o marido não paga. Vou emprestando, meu marido não paga. E falo também sobre casamento, uma viagem realizada a 2. Uma palavra muito interessante. Ela alerta a nós, como casal, de que deveremos priorizar a relação conjugal sobre todos os outros relacionamentos que a gente tenha, inclusive sobre filhos. Eu falo muito aqui que nós temos que conquistar a autonomia. Se nós não conquistarmos a autonomia, nós teremos problemas. Nós temos que conquistar a autonomia geográfica. Eu tenho que ter um lugar para eu morar. Não dá para morar na casa do pai, da mãe, do sogro, da sogra. Se tem alguém aqui, me perdoe, mas não é o ideal de Deus. Não é o ideal de Deus. Nós temos que ter independência emocional. A segurança emocional que os pais davam tem que ser transferida para o casamento. E nós temos que ter independência financeira. Não dá para depender eternamente de pai e mãe para ajudar financeiramente. Então, é uma palavra tremenda, vai abençoar a tua vida. E essa palavra aqui, ó, é uma palavra que traz uma estratégia interessante para você alcançar membros da tua família que ainda não foram alcançados pela graça redentora de Jesus. Chama-se Tua Família Precisa da Tua Ajuda. É uma palavra que alerta a todos nós, somos servos, servas, para a responsabilidade que nós temos diante de Deus, por alcançar cada membro da nossa família que não foi alcançado ainda. Eu falo muito aqui sobre estratégias de Deus para alcançar familiar não alcançado. Isso foi pregado aqui no encerramento de um congresso de carnaval, numa igreja chamada Ministério Apacentar, para mais de 3.000 pessoas. A igreja estava super lotada, foi um grande congresso, terminou no final do carnaval. Se você puder, adquira, vai abençoar seguramente a tua vida, amém? Amém?
Bom, a palavra de hoje à noite é algo que... Quantos estiveram aqui de manhã? Quantos estiveram aqui de manhã? A palavra confrontou alguns comportamentos, sim ou não? Confrontou? Então te prepare para hoje à noite. Te prepare para hoje à noite. Hoje vai ficar estreito, meu amado. Hoje vai ficar estreito, minha amada. Hoje a palavra vai ser extremamente confrontadora. Ainda bem que eu vou embora amanhã, o pastor que vai administrar depois o problema. Vai ficar para o pastor administrar depois, porque eu volto para minha casa. O bom de pastor itinerante é isso, né? Que a gente lança a palavra e ó... Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. Abra o teu coração e não só a tua Bíblia. Deus quer falar contigo. Deus tem encontro marcado com algumas pessoas hoje. Eu vim hoje com uma certeza muito grande no meu coração, de que Deus queria acertar, essa é a palavra. Deus queria acertar algumas pessoas aqui em cheio. Mateus capítulo 12, eu vou ler só 3 versículos a partir do verso 38. É o relato aqui que Jesus faz de um personagem bíblico chamado Jonas, profeta Jonas. Diz assim: então, alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Verso 39, Jesus responde: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Verso 39, pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Inclina a tua cabeça em reverência à palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez a Deus. Senhor Deus, Pai querido, esta é a tua palavra. A partir de agora somos dependentes da tua ministração. Revela os teus mistérios. Dá a cada um de nós uma porção necessária para edificar as nossas vidas e a vida das nossas famílias. Faz com que cada um de nós possamos ter certeza nos nossos corações que é Deus falando com cada um de nós. Eu peço que seja assim, meu Deus, mas eu já te agradeço. Muito obrigado, orando no nome do teu Filho amado, Jesus. Amém? Amados, que história maravilhosa, extraordinária essa história do profeta Jonas. O profeta Jonas e, como alguns dizem, o profeta Jonas e a baleia. A história do profeta Jonas e da baleia. Essa história é tão extraordinária, mas tão extraordinária, que até quem não serve a Deus, que até quem nunca leu a Bíblia, conhece a história de Jonas e da baleia. A pessoa nunca leu a Bíblia, mas ela sabe que existiu alguém que foi engolido por um grande peixe. Não precisa servir a Deus para saber disso. Mas é bem verdade que muitos daqueles que conhecem essa história, já ouviram falar dessa história, muitos deles acham que ela é extraordinária demais para ser verdade. Ela é muito fantasiosa para ser verdadeira. Não é possível. E é por essa razão, que eu resolvi abrir a ministração de hoje, invocando algo que o próprio Jesus revelou. É Ele quem fala, foi Ele quem falou. Nesse livro que a gente leu, o próprio Jesus dá testemunho de Jonas. O mais interessante é que para dar credibilidade a essa história, Jesus chega a se comparar com o profeta Jonas. Jesus disse que ele existiu e a história dele foi verdadeira. Jesus confirma a história do profeta Jonas. Essa história é tão interessante que me faz lembrar uma história. Você sabia que crente não conta piada, né? Crente não conta piada. Crente conta história engraçada. Crente só conta história engraçada. Me faz lembrar a mãe que vem no domingo de manhã para a igreja e vem com o seu filho pequeno e ela entrega o seu filho para a professora para ir para a classe de escola bíblica. E lá ele fica durante todo o transcorrer do culto. Quando termina, ela vai pegar o seu filho e ela pergunta: filho, o que foi que a tia falou? Qual foi a história que a tia contou lá na sala, lá na classe? E ele fala um pouco assim, duvidoso do que falar. Ele diz assim: mãe, a tia contou uma história, mãe,
Olha, a senhora não vai acreditar. A tia contou a história de um homem que Deus havia mandado ele para um lugar, ele não foi. Ele quis ir para outro. Ele pegou um barco. Mãe, o barco quase afundou. Veio uma tempestade muito grande, mãe. Mas o barco quase quebrou, mãe. Ele teve que pular na água. E veio um submarino, pegou ele e levou para casa. A mãe falou, filho, conta essa história direito. Submarino, pegou ele, levou para casa. Foi, mãe. Filho, fala a verdade para a mãe. Foi essa a história que a tia contou? Ele falou, mãe, para falar a verdade, não foi essa história não. Mas mãe, se eu contar o que a tia falou, a senhora não vai acreditar, mãe. A senhora não vai acreditar. Porque a história do profeta Jonas é inacreditável. É uma história muito, mas muito inacreditável. Por isso eu gostaria de extrair alguns princípios de cada um dos 4 livros do profeta Jonas, para que nós a partir daí tivéssemos condições de extrair ensinamentos para as nossas vidas e para a vida das nossas famílias. Abra a tua Bíblia, nós vamos esgotar o livro do profeta Jonas. Que o Senhor nos dê graça, para que você saia daqui com instrução, com revelação, com estratégia, e possa ser um pouco mais vigilante no trato, no relacionamento com a tua família. Abra a tua Bíblia no livro do profeta Jonas. Nós vamos ver aqui que Jonas é incumbido por Deus de pregar contra Nínive, porque a maldade de Nínive havia subido até ele. Só que Jonas não mostra nenhuma boa vontade de obedecer a Deus. Não mostra. Muito pelo contrário. Ele decide no seu coração fugir da missão. Ele tenta colocar seu plano em prática de fugir da missão. O sentimento que vem ao meu coração, estudando a vida de Jonas, é que algo que era mais forte que Jonas, algo que era muito mais forte do que Jonas, o convenceu a não obedecer a ordem que Deus havia dado a ele. Nós vamos chegar a essa conclusão. Que sentimento é esse tão forte, mas tão forte, que induziu Jonas ao erro? Tirou esse homem, que era um profeta de Deus, da visão de Deus, da missão de Deus, do desafio que Deus havia dado a ele. Mas antes de compartilhar com a igreja sobre essa revelação, eu gostaria de aproveitar a história desse homem para extrair alguns ensinamentos preciosos para as nossas vidas e para a vida das nossas famílias. Eu gostaria de pegar a história do profeta Jonas e ver o que aconteceu com ele, e daí ver o que pode acontecer com a minha família e com a tua família, se nós decidirmos no nosso coração desobedecermos a Deus. Eu não sei se alguém já disse assim: Deus não faz acepção de pessoas. Você conhece essa afirmação? Deus não faz acepção de pessoas. Mas deixa eu te revelar uma verdade. Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de atitudes. Em outras palavras, Deus trata de forma diferente pessoas que têm atitudes diferentes. Em função da atitude de cada um, Deus tem um trato, uma forma de relacionar com cada um de nós. Encontraram o livro do profeta Jonas? Amém? No capítulo 1, eu vou ler alguns versículos para nós extrairmos alguns princípios para a nossa vida e para a nossa família. Diz assim, verso 1: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde ali encontrou o navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, grave isso, depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento tão forte sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se ou despedaçar-se. Amados, qual é o primeiro ensinamento que eu gostaria de extrair deste capítulo 1 de Jonas? Para extrair esse ensinamento, eu gostaria de olhar o que está acontecendo aqui, pela visão, pelo olhar de Jonas, olhando para a vida de Jonas, olhando para a vida de uma pessoa que estava em desobediência a Deus. Jonas era essa pessoa, um homem, um profeta, mas que nesse momento estava vivendo em desobediência a Deus.
E nós vamos extrair daqui alguns ensinamentos para a nossa vida. E a primeira verdade que eu gostaria de revelar a você é que Jonas, ao desviar-se da vontade de Deus, não trouxe consequências negativas somente sobre ele mesmo. Com a sua desobediência, Jonas colocou em risco não somente a sua vida, mas ele coloca em risco a vida de todos quantos viajavam naquele barco com ele. Houve risco, e risco muito grande naquele barco, com aquela tripulação, a partir do momento que um homem que estava em desobediência a Deus entrou no barco. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? O que isso tem a ver com a vida da minha família? Tudo. Se nós fizermos um paralelo entre o que está ocorrendo aqui nesse texto e o que pode acontecer na nossa casa, nós vamos concluir que se algum membro da família sai dos planos de Deus, resolve andar longe dos caminhos do Senhor, essa pessoa, além de trazer prejuízo para si mesma, ela acaba prejudicando toda a sua família. Verdade isso? Verdade? E algumas pessoas vivendo em desobediência, vivendo longe dos planos de Deus, quando são alertadas por algum membro da família, ainda tem a cara de pau de dizer o seguinte: ninguém tem nada a ver com a minha vida. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. A vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Sou eu quem pago as minhas contas, por isso eu posso fazer o que eu quiser. Eu não tenho que dar satisfação a ninguém da minha vida. Nós não podemos nos esquecer, amados, de que fazemos parte de uma família. Posso ouvir um amém? Fazemos parte de uma família. Ninguém aqui veio de chocadeira. Se fazemos parte de uma família, nós temos que reconhecer que devemos ter compromisso com a nossa família. Todos aqueles que são membros de uma família têm que se conscientizar de que tem que ter responsabilidade com a sua família. Acompanhe comigo o que está revelado no verso 11. Jonas 1:11. Olha só o que acontece com esse homem. Diz assim: visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você, Jonas, para que esse mar se acalme? O que eu observo aqui? Enquanto Jonas não decidia se consertar com Deus, enquanto ele não decidia se consertar com Deus, a situação na embarcação só piorava. Só piorava. E é assim também com a nossa família. Se foi assim com aquela embarcação, é assim na minha casa e na tua casa. Se as pessoas que estão em desobediência a Deus não resolverem se consertar com Deus, o mar na nossa família fica revolto, a tempestade vem sobre a nossa casa. Deixa eu te revelar uma coisa interessante. Existem pessoas cujas famílias estão passando por um mar revolto. A essas pessoas eu digo da parte do Senhor, para que o mar se acalme, meu amado e minha amada, é necessário que aquelas pessoas que estão atraindo a ira de Deus reconheçam isso, se conserte com o Todo-Poderoso, e o mar vai se acalmar. E o mar vai se acalmar. Infelizmente Jonas sabia que era ele que era a causa de todo o problema. Ele tinha consciência disso. Aquela tempestade só veio porque ele estava em desobediência a Deus e entrou naquela embarcação. Mas a primeira atitude que Jonas tem não é de se arrepender, não é de se consertar. Ao invés de se arrepender, ao invés de se consertar, olha o que ele diz no verso 12. Respondeu ele: pegue-me e jogue-me no mar, e ele se acalmará, pois eu sei, ele sabia, eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Jonas tinha consciência de que ele atraíra a ira de Deus, mas ao invés de se consertar, ele não quer se consertar. Em outras palavras, o que Jonas estava dizendo é: eu sei que a causa do problema sou eu, mas eu não vou mover uma palha, não vou mover uma palha para resolver isso. Eu vou ficar aqui na minha. E digo mais: se vocês estão com dúvidas de que a causa sou eu, se tem aqui no barco alguém com dúvida de que a causa da tempestade sou eu, faz um teste, me jogue no mar, para ver se a tempestade não vai se acalmar. Me joga. O que Jonas estava dizendo, gente, a gente ouve em algumas famílias muito perto da gente. Tem gente
que diz assim: eu sei que a culpa é minha, mas eu prefiro morrer a fazer a vontade de Deus. Não vou fazer a vontade de Deus. A pessoa está à beira de um abismo, está correndo risco de vida, mas não quer se consertar com Deus. Posso ouvir um amém? Nós temos que nos convencer. O ensinamento é esse, o princípio é esse. Os nossos pecados trazem prejuízos à nossa família. Você já imaginou uma família, por exemplo, onde um filho adolescente, daqueles bem rebeldes, um filho adolescente se envolva com drogas? Ele traz prejuízo somente para ele e para a sua família. Você já imaginou um marido, por exemplo, que se envolva com adultério, relação extraconjugal? Ele traz problema só para ele e para a sua família. Você já imaginou uma jovem, uma menina bem jovem, que se envolva com uma gravidez precoce? Ela traz problema só para ela e para a sua? Qual é a primeira lição a ser extraída do capítulo 1? As nossas atitudes não afetam somente a nós, mas afetam toda a nossa família. Se você acha que eu estou apelando e que esse não é um princípio de Deus, se você acha que eu estou apelando e que esse não é um princípio de Deus, vá ao livro de Josué capítulo 7 e vê o que aconteceu com uma família de um homem que estava em desobediência a Deus, Acã. Acã pegou o que não poderia ter pegado, o despojo. Morreu Acã e toda a sua, morreu todo mundo. Esse é um princípio. Eu tenho que ter responsabilidade pessoal, sim, é verdade, mas eu tenho que ter responsabilidade para com a minha família. É um princípio de Deus, é um princípio do Pai. Qual é o segundo ensinamento a ser tirado ainda do capítulo 1? Agora não mais olhando pela ótica de Jonas, agora olhando pela ótica do comandante daquele barco. Porque havia um comandante, que era a autoridade máxima naquela embarcação. Ele decidiria quem entraria e quem não entraria. Ele decidiria quem seria parte da sua tripulação e quem não faria parte da sua tripulação. Ele era a autoridade máxima naquela embarcação. Eu quero ver aquele comandante como líder daquele grupo de pessoas. Assim como tem pessoas aqui que são líderes da sua família. Eu queria fazer um paralelo entre essas duas autoridades. Eu gostaria de comparar a situação daquele comandante com a situação de alguns líderes das suas famílias. Quantos aqui se sentem responsáveis pela sua família? Quantos se sentem assim? Deixa eu dizer um negócio para você, para quem não levantou a mão. Às vezes nós não somos pai e às vezes não somos mãe, mas às vezes somos a pessoa que tem mais intimidade com Deus. Somos responsáveis. Temos que exercer a liderança espiritual da nossa casa. Às vezes somos a pessoa que tem mais intimidade com Deus. Às vezes somos a pessoa que tem mais compromisso com Deus. E às vezes somos a única pessoa que tem compromisso com Deus na casa. Isso tem que ser razão mais do que suficiente para nós nos sentirmos desafiados a liderarmos a nossa família. Amém? Quando percebermos que algum membro da família está se desviando da vontade de Deus, nós temos que exercer a liderança, ao menos espiritual, na nossa casa. Gente, aquele comandante não tinha obrigação nenhuma de permitir que Jonas entrasse naquele navio. Jonas não era presença obrigatória, ele era um mero passageiro. Nem tripulante ele era um mero passageiro daquela embarcação. Por isso eu gostaria de falar para algumas pessoas que, mesmo reconhecendo esse exercício de liderança, mesmo se vendo como líderes da sua família, permitem que qualquer pessoa se aproxime da sua família. Não são vigilantes com relação a isso, não têm cuidado, permitem que pessoas que jamais deveriam frequente a sua casa, permitem que pessoas que têm uma vida que você sabe que não é digna, entre na sua casa, se envolva com sua família. E pior, tem pessoas que permitem, sem ao menos procurar saber a vida da pessoa, e permitem que ela entre. Deixa eu falar um negócio para você aqui. Existem pessoas, ouça o que eu vou dizer, existem pessoas que estão fugindo de Deus. Existem pessoas em qualquer parte do planeta, existem pessoas que estão fugindo de Deus, mas vão querer se esconder justamente na tua casa. Ele vai querer encontrar guarita na tua casa.
E se nós não formos vigilantes, a gente acaba dando espaço para a pessoa errada. Gente, amizades são opcionais. Eu tenho que ser muito criterioso na avaliação das pessoas que vão fazer parte da minha relação de amizade. Eu tenho que ser muito vigilante com relação às pessoas que vão fazer parte da minha intimidade. Para quem eu vou abrir o meu coração? Eu tenho que ser muito cuidadoso. Você e eu devemos escolher, com muito critério, quem serão os nossos amigos. Eu conheço gente, você deve conhecer gente também, com a vida atribulada, mas a pessoa está com a vida atribulada, somente porque permitiu que pessoas erradas se aproximassem. Pessoas que jamais deveriam ter se aproximado, se aproximaram. Só que elas estão com a vida toda atribulada e acabam envolvendo a gente. Jonas não era imprescindível naquela viagem. Ouça, Jonas não era imprescindível naquela viagem. Assim como tem muita gente que frequenta a tua casa, faz parte do teu ciclo de amizade, que não deveriam, porque não são imprescindíveis. Não são pessoas que agregam valor, são pessoas que te colocam em situação de risco. Às vezes a gente usa o seguinte argumento: mas pastor, peraí, é meu amigo há 10 anos. Pastor, ela é minha amiga há 15 anos. Eles são meus amigos há 30 anos. Mas se ele só coloca você em furada, se ele só coloca você em aperto, sai fora. Às vezes é melhor se afastar, para não ser contaminado, para não ser envolvido, para não ficar num mar revolto, sem necessidade alguma. Gente, dar carona a quem está fugindo de Deus vai atrasar a tua viagem. Eu vou repetir: dar carona a quem está fugindo de Deus vai atrasar a tua viagem, vai prejudicar a tua caminhada, vai causar embaraço para a tua vida. E mais, olha o que aconteceu com aquele comandante, pode acontecer comigo e com você. Essa pessoa que está com a vida atribulada ainda pode trazer prejuízo financeiro para você. Pastor, isso aconteceu com o comandante? Aconteceu. Olha o que está no verso 5, na parte B. Com aquela tempestade violenta, eles atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Prejuízo. Tem gente perdendo o que não precisaria perder, porque estão dando carona para pessoas que não deveriam dar. E aí estão tendo prejuízo, estão perdendo. E os prejuízos não param por aí, não param por aí. Ao permitir o embarque de Jonas, aquele comandante, além de perder tempo, perder dinheiro, ainda acabou colocando a vida de toda a sua tripulação em risco. Houve risco de vida naquele episódio. Se aquele barco quebra ali, está arriscado morrer todo mundo. Tudo isso por quê? Entrou um Jonas naquele barco. Tudo isso por essa causa. Ouça que coisa interessante. A Bíblia não diz, a Bíblia não afirma que o comandante daquela embarcação estivesse em pecado. Jonas estava em pecado, mas a Bíblia não diz que aquele comandante estivesse em pecado. Sabe qual foi o erro dele? Sabe qual foi o grande erro que esse homem cometeu? Ele permitiu que alguém que estava em desobediência a Deus entrasse no seu barco. Esse foi o erro dele. Ele não estava em pecado, mas tinha alguém muito próximo dele que estava em pecado. Ou seja, além de perder tempo, perder dinheiro e colocar a vida da sua tripulação em risco, esse homem cometeu mais um erro. Vai errar assim lá longe, longe de Maracanaú. Vai errar assim lá para o lado da floresta amazônica. Vai errar para lá. Esse homem comete um outro erro. Olha o que está na parte B do verso 3. Depois de pagar a passagem, Jonas embarcou para Tarsis. Olha que sutileza, olha a sutileza. Aquele comandante achou que teria lucro em cima de Jonas, porque a Bíblia diz que Jonas pagou a passagem. Os estudiosos da Bíblia dizem que uma viagem nesse período, para um lugar tão longe quanto era viagem para 1 ano, era 1 ano de viagem. Agora você imagina quanto esse homem pagou por uma viagem que levaria 1 ano. Foi muito dinheiro. Aquele comandante achou que teria lucro em cima de Jonas.
Pastor, o que isso tem a ver com a minha família? O que isso tem a ver com a minha família? É quando você tenta alertar alguém da tua família que ele está correndo risco ao se aproximar de alguém. E aquela pessoa que está nessa situação diz o seguinte para você: mas peraí. Aquela é uma excelente pessoa. Você fala: não é, eu conheço a vida, vai te causar problema. Aí ela fala assim: não, mas peraí. Ela tem um excelente padrão social. Ela tem um excelente padrão social. Ela tem um excelente padrão financeiro. Essa pessoa vai me dar status. Essa pessoa vai me abrir portas. Sabe quem abre as suas portas? Sabe quem abre porta onde não tem porta? É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele que abre porta. Tem gente valorizando muito a condição financeira, a condição social, só se esquece de ver o caráter da pessoa. Se envolve com pessoas que têm um bom nível social, um bom nível econômico, achando que eles vão ter lucro. Eu vou ter lucro se eu me aproximar dessa pessoa. Só que os riscos são infinitamente maiores do que um possível lucro que você tenha se aproximando daquela pessoa. A Bíblia diz para mim, diz para você: as más companhias corrompem os bons costumes. Verdade isso? Verdade? E tem gente se relacionando com pessoas erradas. Você vai tentar abrir os olhos delas e elas não querem, mas não querem nem te dar ouvidos. Nem te dar ouvidos. Você já imaginou uma esposa, serva do Senhor? Eu vou apelar, mas tem uma esposa serva do Senhor. Mas aí ela tem uma amiga no condomínio, tem uma amiga na vizinhança, e ela sabe que essa outra amiga tem um amante na rua. Mas peraí, eu não estou em adultério. Ela é só minha vizinha, é só minha amiga. Eu converso com ela na escola. É risco. Você imagina um filho cujo melhor coleguinha na escola está envolvido até o último fio de cabelo com drogas. Você vai alertar um filho, fala: filho, não é boa companhia para você, esse menino usa droga. Aí ele fala: mas eu não estou usando droga, quem usa droga é ele, eu não uso droga nenhuma. A pergunta que cabe é essa: até quando? Até quando? Porque está envolvido, está fazendo parte do ciclo de amizade. A pessoa, o marido que tem fama de ser, o marido que tem um amigo que tem fama de ser mulherengo, que coisa feia. Mas eu não sou mulherengo, isso é problema dele. Mas você é amigo dele, você está toda hora com ele, você vai acabar sendo envolvido, vai respingar em você. Esse é o risco. Já pensou? Uma jovem, serva de Deus, atuante na igreja, uma menina de Deus, mas que a melhor amiga dela no colégio já vai para a cama com o namorado. Você está entendendo o risco, meu amado? Você está entendendo o risco, minha amada? Tem gente na casa do Senhor dando chance ao azar. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Capítulo 2, senão a gente não fecha. Capítulo 2, tem ensinamentos tremendos nesse capítulo 2. Diz assim, verso 3: jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formavam um turbilhão ao meu redor, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Verso 5: as águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Esse aqui é um relato de que Jonas estava à beira da morte. Não fora um grande peixe enviado pelo Senhor, Jonas teria morrido afogado. Ele estava já na iminência de morrer afogado. Se não fosse esse grande peixe, ele teria morrido. Interessante que quem enviou o grande peixe, que pode parecer algo muito feio, muito perigoso, quem enviou o grande peixe não foi o inimigo. Quem enviou o grande peixe foi Deus. 1,17 fala: o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. Ou seja, o grande peixe não foi laço do inimigo. O grande peixe foi providência divina. Qual é a lição a ser extraída daqui? Qual é a lição? Eu e você temos que aprender, temos que ter discernimento para conseguir identificar as pessoas que Deus levanta para ajudar a mim e a você. São pessoas que às vezes a gente tem algum receio dela, a gente tem um pé atrás com relação a elas, mas muitas vezes Deus colocou elas do nosso lado para nos ensinar, para nos adestrar.
para que a gente desenvolva algumas habilidades que a gente não tinha. Aquele gigante que está do teu lado, que você acha que está esperando só você dar uma bobeira para te engolir, pode ser um grande peixe, enviado por Deus, para te dar saída, para te dar escape. Assim como eu e você temos que identificar os nossos Jonas, nós temos que identificar também os nossos grandes peixes. Posso ouvir um amém? Vamos caminhar, senão a gente não termina. Capítulo 3 tem ensinamento também para as nossas vidas. Diz assim, 3:3, capítulo 3, verso 3. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Você pode repetir comigo? 3 dias, vamos lá. 3 dias. Jonas entrou na cidade e percorreu-a durante um dia. Você pode repetir comigo? Durante um dia? Durante um dia. Proclamando, daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Amados, esse capítulo aqui nos revela que Jonas estava em desobediência a Deus, mas os ninivitas também estavam em desobediência a Deus. Ambos estavam em desobediência a Deus. Mas eu gostaria primeiro de olhar para a vida de Jonas. Vamos ver o que acontece com Jonas, para daqui tirar algum ensinamento para a nossa vida. O que é que nós vamos aprender vendo o que ocorreu com Jonas? É que quando andamos na direção que Deus nos mostra, Ele mesmo entra com providência para que tudo dê certo. É Ele que faz com que as nossas deficiências não atrapalhem. É Ele que faz com que as nossas carências, as nossas limitações não atrapalhem. Ele excede as nossas expectativas. Basta que a gente confie nele. Nesse caso aqui aconteceu exatamente isso. A Bíblia diz que seriam necessários 3 dias para percorrer a cidade. Esse homem percorreu um único dia. Diz assim, daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Duas coisas me chamam a atenção aqui. Em primeiro lugar, o tempo que ele usou foi muito menor do que aquele que seria necessário. Eram necessários 3, ele usou 1. A outra verdade que eu tiro daqui é que se nós fôssemos analisar a pregação de Jonas, pela técnica que ele utilizou, pela oratória que ele utilizou, pela homilética que ele utilizou, essa pregação aqui seria reprovada, porque foi uma pregação michuruca. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Era como se eu chegasse na igreja hoje, era como se eu chegasse aqui hoje e dissesse assim: se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. É verdade isso? Uma pregação sem habilidade alguma, Só que o resultado prático da pregação de Jonas foi surpreendente. Porque apesar de limitada no tempo, apesar de limitada no espaço, apesar de pobre em argumentação, você não vai encontrar na Bíblia nenhuma outra pregação, nenhuma outra mensagem que gere tanto resultado. Eu acho que só o mestre para fazer isso. Qual foi o resultado da pregação desse homem? Verso 5. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do menor ao maior, vestiram-se de pano de saco. Verso 6. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. A pregação de Jonas, fraquinha, deu muito resultado, alcançou do rei ao mais humilde servo. Todos foram alcançados pela pregação de Jonas. Mas será por que isso acontece? Por que será que isso aconteceu? Porque por trás da pregação de Jonas existe um princípio de Deus sendo obedecido. É o princípio da obediência. A pregação de Jonas deu certo, porque foi um ato de obediência a Deus. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 8:28. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados de acordo com o seu propósito. A pregação daquele homem deu certo, não porque fosse perfeita, não porque ele fosse um pregador competente,
Não. Ela só deu certo porque foi um ato de obediência a Deus. Quantos me compreendem? Digo amém. Qual é a segunda lição que eu posso trair agora? Olhando para a vida dos ninivitas. Verso 10 diz assim: tendo visto o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu, como tinha ameaçado. Qual é o ensinamento que eu tiro daqui para a minha vida? Quando nós nos arrependemos dos nossos maus caminhos e decidimos obedecer a Deus, até uma sentença de morte que pode ter sido dada sobre alguma área da nossa vida é anulada, é cancelada. É resposta à obediência de alguém que obedece a Deus, que decide obedecer a Deus. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Amados, Deus já tinha decidido no seu coração dar uma nova chance aos ninivitas. Tanto é que ele manda Jonas ir até lá e pregar contra os ninivitas. Mas se Jonas dissesse: eu não vou a Nínive, eu não vou a Nínive, porque foi isso que ele fez. No começo foi exatamente o que ele fez, ele não quis ir. Se Jonas se negasse a ir até lá, Deus enviaria um outro profeta, porque os planos de Deus não podem ser impedidos. A hora que Deus decide algo em teu favor, meu amado, a hora que Deus decide algo em teu favor, minha amada, ninguém pode impedir. Só tem uma pessoa que pode impedir os planos de Deus na nossa vida. Somos nós. Sou eu e você. Ninguém mais tem esse poder. Ninguém mais tem esse poder. Amém? Capítulo 4, para a gente fechar. Quais são os ensinamentos a serem extraídos do capítulo 4? Versículo 6 diz assim: então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Olha só, Jonas ficou alegre, porque uma planta nasceu sobre a sua cabeça. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, verso 8, ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso ele desejou morrer. Disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Verso 9, mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa dessa planta? Respondeu-lhe: sim, tenho. Eu estou furioso a ponto de querer morrer. Verso 10, mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, Jonas? Embora não a tenha podado, não a tenha feito crescer, ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Jonas, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade, Jonas? Deus questiona Jonas. E a lição que eu quero extrair daqui é que pessoas são mais importantes do que coisas. Jonas estava muito alegre, porque nasceu uma planta na sua cabeça, enquanto 120 mil ninivitas estavam carecendo de uma palavra de Deus para serem salvos. Jonas não quis saber de 120 mil almas e ficou preocupado com uma simples planta. Uma simples planta. Que coisa terrível o que está relatado aqui. A alegria de Jonas não foi porque 120 mil ninivitas foram poupados, mas porque uma planta nasceu-lhe sobre a cabeça. Esse profeta de Deus só olhava para ele mesmo, só queria saber das suas necessidades, dos seus prazeres. Ele não queria saber do próximo. Ele não estava nem preocupado para o que estava acontecendo com 120 mil ninivitas. Jonas tinha um olhar egoísta, extremamente egoístas. Amados, a pergunta que nós precisamos fazer a cada um de nós é essa: o que é que nós temos colocado em primeiro lugar? O que é que nós temos colocado na nossa vida em primeiro lugar? Será que são os desejos de Deus? Ou são os nossos próprios desejos? O que tem sido prioridade para mim e para você? Pessoas são mais importantes do que tudo. Somente nós fomos feitos à imagem e semelhança do Eterno. Aqui temos dado mais importância. Aqui temos dado mais importância
aos nossos relacionamentos familiares, ou aos nossos bens materiais. Tem gente que perde um relacionamento familiar importante, mas não admite de maneira nenhuma perder R$1 sequer. Ele perde cunhado, primo, perde tio, que se dane. Mas aquela máquina de furar que ele pegou, ele vai ter que me pagar, queira ou não queira. Se vai ficar com raiva de mim, que se dane. Se não quiser vir na minha casa, não vem mais. Mas vai ter que me pagar os R$20 que me pediu emprestado. Pessoas são mais importantes do que coisas. Tem gente dando mais importante ao cachorro do que a família. Tem gente dando mais importância ao cachorro do que a família. O cachorro ele leva para passear todo dia. Você perguntar para a esposa dele quando é que ele levou ela para passear, ela não lembra. Deve ser por isso que tem marido que é mais bem recebido em casa pelo cachorro do que pela esposa. Só pode ser. Só pode ser. Deus nos fez, ouça, Deus nos fez para amar as pessoas e para usar os bens materiais. Infelizmente tem gente na casa do Senhor, agindo na contramão de Deus. Eles estão amando os bens materiais e usando as pessoas. Que a Assembleia de Deus de Timbó não seja assim, amém? Amém? Eu concluo aqui, porque eu cheguei até aqui, estudando o livro de Jonas, e eu não conseguia entender por que um profeta de Deus recebe uma ordem de Deus, e uma ordem simples de ser cumprida. Não era algo difícil, não era algo complicado. Vá até Nínive e diz, daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Era fácil de fazer, sim ou não? Muito fácil. Mas por que será que um profeta, um homem de Deus, recebe uma ordem tão simples e se nega a fazer? Quantos concordam comigo? Deixa eu construir um raciocínio aqui. Quantos concordam comigo que nenhum mal nos acontece se Deus não permitir? Quantos creem nisso? Nenhum mal nos acontece se Deus não permitir. Tem muita gente que não acredita nisso não, pastor. Mas creia, meu amado e minha amada, é verdade. Nenhum mal te acontece se Deus não permitir. Não cai um fio de cabelo da nossa cabeça se Deus não permitir. Mas então será, por que acontecem coisas que nos desagradam? Por que será que acontecem coisas que nos magoam, nos ferem, nos contrariam? Eu tenho que aceitar de que, se Deus não quis, ao menos Deus permitiu. Eu tenho que aceitar isso. Se não foi vontade absoluta de Deus, foi vontade permissiva de Deus. Ele deixou. E aí eu encontro pelo menos duas razões para que isso aconteça. Primeira razão, para que aconteçam coisas com a gente que a gente não gosta, não queria que acontecesse, mas acontece. Às vezes acontece coisa na nossa vida, porque Deus está querendo ensinar algo a mim e ensinar algo a você. E aí Ele permite que a gente passe por algumas provas, para poder nos ensinar alguma coisa. Quer ver eu te dar um exemplo? Você pega um homem, por exemplo, muito rico, muito soberbo, muito arrogante. Aí esse homem aceita Jesus. Em alguns casos, esse homem sai da riqueza máxima para uma situação de necessidade. Eu conheço gente assim. Necessidade. Aí você fala assim, mas peraí, então era melhor ficar lá, porque lá o cara tinha dinheiro. Ele veio para o Evangelho e está passando necessidade. Mas tem pessoas que a soberba atrapalha elas de viverem a plenitude de Deus, de deixar Deus operar. Então Deus permite que ele vá num lugar onde ele não gostaria, para ensinar a ele que a riqueza dele está no Senhor. Mas tem outro caso. Às vezes, acontecem coisas na nossa vida que nós não queríamos que acontecesse, não gostamos de ter acontecido, odiamos. Mas Deus está querendo tratar alguma ferida na nossa vida. Deus está querendo tratar alguma área da nossa vida. E era exatamente isso o que aconteceu com Jonas. Deus estava querendo tratar uma área não tratada da vida de Jonas. Mas Jonas não entendeu nada daquilo que era o propósito do Senhor. Eu encontrei numa versão da Bíblia algo que me fez todo sentido, algo que me revelou algo maravilhoso.
Na versão Almeida, revista e corrigida, no verso 1 do capítulo 4 está escrito isso. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E verso 4 do capítulo 4, e disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento, Jonas? Deus identifica ressentimento no coração de Jonas. E Deus questiona Jonas: Jonas, por que todo esse ressentimento? Por quê? Deus queria curar Jonas de um grande ressentimento que ele guardava em seu coração. Só que Jonas não entendeu nada. Ele se fez de desentendido. Jonas fez tudo o que estava ao seu alcance para que aquela missão que Deus deu desse errado. Era como se Jonas dissesse assim: olha, eu prefiro morrer do que ver o povo de Nínive perdoado. Deus queria exercer misericórdia, mas Jonas queria exercer juízo. Ele queria ver aquele povo morto. Eu fui estudar a vida de Jonas para entender o que aconteceu com esse homem. Quando o reino de Israel é dividido em reino do norte e reino do sul, no reino do norte foi seriamente assolado pelo Império Assírio. O reino do sul era atacado pelo babilônico, que era pinto, era pouca coisa, era café pequeno. Mas o Império Assírio era mau, era perverso, era sanguinário. E Jonas era um profeta do reino do norte. Então, bem provavelmente, Jonas deve ter visto o Império Assírio entrar em seu reino e causar destruição, causar morte. Bem provavelmente, Jonas deve ter visto o Império Assírio entrar no reino do norte e matar alguém da sua tribo. Bem provavelmente, Jonas deve ter visto o Império Assírio entrar no reino do norte e matar alguém da sua família, alguém muito perto dele. E ele sabia que Nínive pertencia ao Império Assírio. Ele sabia que bem provavelmente algum ninivita poderia ter matado alguém da sua família. Então ele guardava ressentimento em seu coração. E aqui existe um perigo muito grande, gente. É o perigo de guardar ressentimento. Jonas via razões de sobra para guardar todo aquele ressentimento. Assim como eu e você conhecemos pessoas muito próximas de nós que guardam ressentimento em nossos corações. Agora veja quanta coisa ruim aconteceu com Jonas, somente porque ele guardava ressentimento em seu coração. Quanta prova, quanto sofrimento, quanta perda ele gerou para si e para os que estavam à sua volta, somente porque permitiu que sentimento fosse guardado em seu coração. Meu amado e minha amada, eu não sei, sinceramente eu não sei por que você guarda ressentimento. A bem da verdade, eu nem sei se você guarda ressentimento. Mas uma coisa eu sei: ressentimento guardado no coração gera amargura. E quando a amargura entra no nosso coração, ela acaba contaminando todos os nossos familiares. A Bíblia diz que, Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Verso 15, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Ouça, tudo isso provavelmente só tem acontecido com Jonas, porque Jonas guardava ressentimento dos ninivitas em seu coração. É por isso mesmo que havia brotado uma raiz de amargura no coração de Jonas. Porque ele guardou ressentimento muito tempo. E ressentimento muito tempo no coração gera raiz de amargura. Você sabe por que Deus compara a amargura a raiz? Ele não fala caule de amargura, folha de amargura, tronco de amargura, não. Ele fala raiz de amargura. Você sabe qual é a principal característica de uma raiz? Aliás, duas características de uma raiz. Primeira característica de uma raiz: ela cresce e você não vê. Ela cresce para dentro da terra. Ela está crescendo e você não está vendo.
Segunda característica de uma raiz: a raiz prende a gente, a raiz prende a planta ao solo. Por isso a amargura prende a gente a algumas situações das quais a gente não se liberta. Sabe quando é que você sabe o tamanho da amargura que você guardava? Quando você tenta arrancar a raiz e ela não sai. Você não tinha ideia do tamanho da amargura que você guardava no coração, mas ela era grande, ela era grande, ela era muito grande. É quando você vai pedir perdão a alguém e não tem sucesso, porque você nutriu ressentimento muito tempo no seu coração, e aquilo te machucou, e aquilo machucou a pessoa, machucou o relacionamento. Deus incumbe Jonas daquela missão, porque Ele queria curar a Jonas daquele grande ressentimento. Quem sabe, Deus não te trouxe aqui hoje porque Ele queira curar você de um grande ressentimento que você guarda no seu coração. Quem sabe Deus não separou um dia desse congresso para fazer com que você saia daqui hoje curado de um grande ressentimento que você tem de alguém. William Shakespeare, um grande filósofo, disse o seguinte: guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Já reparou que a pessoa contra quem você guarda ressentimento não está nem aí para o teu ressentimento? Você passa por ela cheio de raiva, cheio de ódio, e ela não está nem aí, ela não é nem incomodada pelo teu ressentimento. Guardar ressentimento é como você pegar uma brasa num braseiro incandescente. Você pega aquela brasa com a tua mão e você corre atrás de alguém para acertar alguém contra quem você guarda ressentimento. Você pode até acertar essa pessoa, mas o dano que essa brasa vai fazer naquela pessoa é infinitamente menor do que ele já fez na tua mão. Eu te convido a ficar em pé. Eu quero orar hoje. Pode ser, ouça o que eu vou dizer, pode ser que a pessoa contra quem você guarda ressentimento conviva bem perto de você. Pode ser que a pessoa contra quem você guarda ressentimento conviva bem perto de você. Pode ser que você saia de casa, você acorde inspirado num lindo dia de céu azul, e você sai de casa, parece que viu o passarinho azul, e você vai para o trabalho, feliz da vida. Só que a pessoa contra quem você guarda ressentimento entra no mesmo local que você trabalha, vai para a mesma sala que você trabalha, e passa 8 horas do teu lado, olhando para a tua cara, mas você guarda ressentimento. Pode ser que você saia da tua casa com o coração cheio de desejo de louvar ao Senhor. Você entra no templo, sente-se na cadeira, e a pessoa contra quem você guarda ressentimento sente exatamente do teu lado, e o pregador ainda manda você dar a mão a ela. Pode ser que a pessoa contra quem você guarde ressentimento esteja mais perto de você do que você imagina. Pode ser que você chegue em casa depois de um dia atribulado, e a pessoa contra quem você guarda ressentimento está lá na cozinha fazendo o teu jantar. Pode ser que a pessoa contra quem você guarda ressentimento esteja bem mais perto de você do que você possa imaginar. Você sai de férias para ficar longe dos problemas, longe dos aborrecimentos, longe das preocupações. Você pega teu carro para viajar 300, 400, 500 quilômetros e lá ficar um mês descansando. E a pessoa contra quem você guarda ressentimento viaja do teu lado e passa 30 dias com você lá. Pode ser que a pessoa contra quem você guarda ressentimento
esteja muito mais perto de você do que você imagina. Pode ser que você chegue do trabalho cansado, doido para tomar um banho e dormir. E a pessoa contra quem você guarda ressentimento deita do teu lado e passa a noite toda dormindo na tua cama. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero que você deixe hoje no altar todo o teu ressentimento. Tem gente com a vida atribulada porque não conseguiu ainda superar um ressentimento que se arrasta por anos. E ele nem tem sequer ideia do tamanho da raiz de amargura que já está esperando por um momento de ser arrancada. O grande filósofo Tertuliano falou algo tremendo. Ele disse assim: se você quiser ser feliz por um momento, vingue-se. Mas se você quiser ser feliz por toda a vida, perdoe, 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 perdoe e experimente o poder curador de Deus. O Ministério de Louvor pode louvar. Eu vou aguardar que as pessoas que queiram deixar no altar todo o seu ressentimento venham até aqui. Eu não me canso de afirmar: altar é local de sacrifício. Não vai ser fácil, mas é necessário. Pode louvar o Senhor. Presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é o meu lar, onde a base é o amor, onde sempre quero estar. Venha, pode vir, vem, o altar te aguarda com alguém que tem o poder de te limpar de todo o teu ressentimento. O Santo, o Senhor, o Soberano, Jesus Cristo, único, suficiente, soberano e Salvador. Ele está aqui para te receber de braços abertos, para recolher todo o teu ressentimento, toda a tua amargura, toda a tua mágoa. Venha para sempre assim. Tem alguém lá fora? Pode vir também, venha. Venha aqui para dentro. Deus te aguarda aqui. Venha para dentro. Venha, Deus te aguarda aqui. Guardada nas asas de quem a criou, bem-aventurado eu sou, por ter meu lar na presença do Senhor. Meu amado, deixa eu te dar um testemunho. Você não precisa passar por todo esse sofrimento. Você não precisa passar por todo esse sofrimento. A família de origem da minha esposa ficou separada de nós por 16 anos. Por 16 anos nós perdemos o contato com toda a família de origem da minha esposa. Nós achávamos que a culpa pelo episódio não era nossa e, portanto, não deveríamos ser nós a pedir desculpa. Só que eu tenho aprendido o seguinte: ouça o que eu vou dizer. Em todo relacionamento onde há esse problema de falta de perdão, de amargura, em todo relacionamento existem pessoas que se acham mais íntimas de Deus e com isso elas veem a outra pessoa como sendo menos íntimas de Deus. Todos nós temos uma avaliação do grau de intimidade que nós temos com o Eterno. E aí eu encontro pessoas que dizem o seguinte: olha, eu sou servo do Senhor, eu tenho intimidade com Deus,
Não fui eu que errei. Porque o primeiro sentimento que vem ao coração de quem serve a Deus é de que quem serve a Deus não erra. Normalmente quem erra é só o ímpio. Aí nós ficamos esperando que alguém que nem serve o Deus que a gente serve, a gente fica esperando que essa pessoa venha até nós para pedir perdão a nós. Só que eu acho isso incoerente. Aqueles que têm mais intimidade com Deus têm que ser os primeiros a dar um passo na direção daqueles que têm problema. Gente, é insanidade esperar que alguém que não tem intimidade com Deus faça alguma coisa que você que tem não tem coragem de fazer. Eu fui até o meu cunhado, fomos até ele para pedir perdão a ele, mesmo que a gente não se achasse culpado. Mas eu falei o seguinte: tá bom, Senhor, é isso que quer de mim, é isso que eu espero da gente. Eu vou até ele. Eu sabia que ia ser difícil. Quando nós passávamos por ele na rua, ele trocava de calçada. Ele não queria nos ver. Nós fomos à casa dele várias vezes para pedir perdão, e ele sequer atendeu a gente. Mas eu peguei ele numa festa. Ele não tinha como fugir. Era casamento da filha dele. E eu fui até ele e disse assim: olha, eu preciso pedir perdão a você. Eu preciso pedir perdão a você. Sabe o que ele disse? Você não tem que me pedir perdão. Você não fez nada. Sou eu que tenho que pedir perdão a você. Sou eu que tenho que pedir perdão a você. Quinta-feira agora, ele me liga: cunhado, me ajuda. Alguém que não falava comigo há 16 anos. E alguém que eu restabeleci o relacionamento. Ligou para mim e para minha esposa, quinta-feira: Abner, me ajuda. Cunhado, me ajuda. Minha filha e meu genro estão em crise. Eu soube que hoje ele pega as coisas dele e vai embora de casa. Vamos até lá comigo. Eu quero que você ore pela família da minha filha. Sabe quem faz isso? Deus Todo-Poderoso. Só Ele. Só Ele. Era inconcebível para mim, algum tempo atrás, imaginar que alguém que nutria tanto ódio da gente um dia ligasse para minha casa e pedisse: ora pela minha filha, ora pelo meu genro. Eles estão destruindo o casamento. Para isso você precisa estar com o teu coração limpo. Toda amargura que você guarda, todo o ressentimento que ainda tem no teu coração, precisa ser deixado aqui hoje. Eu tenho certeza absoluta, não precisa ser profeta de Deus para saber que não existe somente uma pessoa aqui precisando ser tratada por Deus, curada por Deus, restaurada por Deus. Venha, Deus está te dando uma oportunidade. Eu não viria do Rio de Janeiro e mudaria a palavra horas antes de uma ministração se não houvesse alguém aqui precisando ser curado de ressentimento. Venha ao altar do Senhor. Eu vou embora amanhã, mas eu quero ouvir uma ligação do pastor dizendo o seguinte: pastor, tenho ouvido testemunhos de relacionamentos familiares restaurados a partir daquela reunião de domingo à noite, onde muitas pessoas colocaram no altar todo o seu ressentimento. Só que não vai ser no teu lugar que você vai deixar o ressentimento. Lugar de deixar ressentimento é no altar. Vem. O Pai te recebe de braços abertos. O Pai quer ver você aqui se derramando no altar diante dele. Não é diante de mim, não. É diante dele. É Ele quem vai te curar. É Ele quem vai te restaurar. É Ele que vai te dar relacionamentos familiares sadios. É Ele, somente Ele, por Ele, nele, com Ele. Sem Ele, nada do que se fez se faria. Venha ao altar do Senhor. Eu não tenho tempo. O nosso tempo está extremamente esgotado. Mas eu não quero voltar para o Rio sabendo que ficou alguém aqui que lutou contra o Espírito Santo de Deus e não permitiu ser curado, ser tratado, que entrou com ressentimento no coração e saiu com ressentimento no coração.
venha, venha, venha. Eu te dou a última oportunidade de você vir aqui. 10, 9, 8, 7, Em casa posso ser 6, quem realmente sou. 5, 4, Diferenças 3, até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será. Lá em casa posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o eterno, o santo, o único, verdadeiro, soberano. Toda honra, toda glória, todo louvor a ti, Senhor Jesus. Asas de quem a criou, bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Verdadeiramente, Deus se faz presente nessa casa. Verdadeiramente, Deus opera milagres ontem, hoje e eternamente. Verdadeiramente, essa casa dá espaço para o Espírito Santo de Deus operar milagres. Somente o Espírito Santo de Deus faz isso, mais ninguém. Pregador nenhum, palavra alguma. Somente o nosso Senhor entra nos corações e convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Eu quero orar pela vida dessas pessoas. Eu creio que daqui vão sair pessoas para restaurar todos os seus relacionamentos familiares. Todos os seus relacionamentos familiares. Eu tenho certeza que eles saem daqui outras pessoas renovadas. Lá fora eles vão tratar de assuntos que dizem respeito a relacionamentos. Vão pedir perdão, vão liberar perdão, vão fazer o que for necessário. Mas eles saem daqui diferente do que quando eles entraram. Senhor Deus, Pai querido, louvado seja o teu santo nome. Pai, estão aqui aqueles que deram ouvido à tua palavra. Mas muito mais que isso, não só deram ouvido à tua palavra, mas como creram na tua palavra. Não só creram na tua palavra, Deus, mas se deixaram levar pelo teu Santo Espírito e vieram ao altar, independente do que possam estar pensando, da opinião das pessoas, da leitura que qualquer um vai fazer acerca da vida deles. Eles não estão olhando para o lado, eles estão olhando para o alto. O socorro vem do alto. Por isso honra a fé dos teus filhos. Pai, dê a eles um dia, um momento, uma oportunidade, para que eles possam procurar todas aquelas pessoas contra quem eles guardam ressentimento, e eles possam ouvir o que eu ouvi quando eu fiz isso. Você não tem que me perdoar de nada, sou eu que tenho que te pedir perdão. E eles possam testemunhar do poder que operou nesta casa, nesta noite. Que eles possam ser testemunha e contar a todos quantos conhecem do poder experimentado por Deus nesta noite. Eu peço que seja assim. Eu já te agradeço. Deus, muito obrigado. Muito obrigado. Eu oro no nome santo do teu Filho amado Jesus. Muito obrigado, Deus. Graças a Deus. Louvado seja o teu santo e precioso nome. Amém. Levantem-se, levantem-se, porque Deus tem vitória para cada um de vocês. Levantem-se e saiam daqui com uma vitória para contar, porque Deus é com cada um de vocês. Aleluia.